Oi, gente, eu sou a Mariana Ferrão, sou jornalista, especialista em saúde. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Se você está chegando agora, então vou te contar. Esse é o projeto Mãe Também Precisa de Colo, uma iniciativa da Veleda, porque a gente entende que ao cuidar da mãe, a gente também está cuidando do bebê. E já rolou muita coisa boa, muito bate-papo interessantíssimo aqui no canal da Veleda. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal e depois eu tenho certeza que você vai maratonar todo o nosso conteúdo. Porque o conteúdo de hoje, a gente vai falar sobre rede de apoio, um tema importantíssimo, às vezes um pouco polêmico, né? Mas vamos embora, vamos falar sobre rede de apoio. Se você não tem a sua, presta atenção, porque você vai com certeza sair com várias dicas para montar sua rede de apoio aqui. Eu tô com a doutora Kátia Chuba, que é ginecologista obstetra, ampliada pela antroposofia. Muito bem-vinda, prazer imenso ter você aqui de novo, doutora. Muito obrigada, Mari. Prazer é meu, todo meu de estar aqui de novo com vocês. Prazer é nosso. E também a Ana Paula Garbulho, consultora em aleitamento humano. Obrigada por você estar aqui de novo. Obrigada, Mari. Obrigada pelo convite. A gente já falou bastante sobre gestação, já falamos bastante sobre puerpério, sobre maternar e maternidade. E sem dúvida nenhuma, acho que a gente tocou nesse assunto que a gente vai falar hoje de rede de apoio em todos os episódios, porque não dá para maternar sozinha, né? Ou sozinho. Como é que a gente começa a montar uma rede de apoio e por que ela é importante? O que vocês... É uma pergunta que dá 40 minutos, né? Só essa. Tranquilamente. Fundamentalmente, assim, a rede de apoio, ela é aquela logística, aquele esquema que a mulher, o casal, precisa pensar para que ambos, não só a mulher, mas ambos, possam ter esses momentos de autocuidado, prazer, de descanso, de revitalização. Claro, estar com o bebê é sempre um prazer imenso, é muito amor, muita troca, mas é necessário, a gente na nossa constituição humana, a gente precisa ter momentos de olhar para si, né? E fundamentalmente a rede de apoio nos dá esse espaço. E não só para isso, a gente também precisa de rede de apoio para poder, quando for o momento, voltar ao trabalho, se essa for o planejamento da mulher e do casal, porque sem rede de apoio é quase que impossível, né? Até para uma saída ao médico, ao dentista, é necessário ter isso pensado e planejado. Então, é fundamental. Como a gente estava dizendo anteriormente, né? A rede de apoio, ela traduz aquilo que a gente fala de que para criar uma criança é necessário uma tribo inteira, uma comunidade inteira. Então, é disso que a gente está falando. Uhum. Olha, eu fiquei aqui pensando e fiz a seguinte analogia. Se você machucar um braço, se você engessar um braço, virar uma rede para te ajudar, para fazer uma comida, para te assessorar, porque as pessoas entendem que você está sem um braço disponível para fazer suas atividades. Quando um bebê nasce, um braço está sempre ocupado. Você está segurando um bebê o tempo todo. Então, dentro dessa analogia, a gente entende que a gente vai precisar de ajuda para fazer as tarefas básicas, né? Então, a rede de apoio, ela pode ser a família, pode ser a rede contratada, né? Então, eu vou contratar alguém para fazer uma comida, eu vou contratar alguém para limpar a casa, lavar roupa, ou eu vou contratar alguém para cuidar de mim ou me ajudar com o bebê. E isso quem determina é a família, né? Recentemente eu atendi num pré-natal uma família que falou assim, a gente não quer babá em casa, a gente não consegue imaginar terceirizar o bebê. E eu, calma, deixa o bebê chegar, que talvez com ele ali materializado, os pensamentos mudem, mas uma coisa é certa, vocês vão precisar de ajuda. Aí ela até disse assim, minha mãe vem da cidade dela para ficar conosco. Eu falei, então combina com a sua mãe que cada um cuida do seu próprio filho. Ou seja, sua mãe continua cuidando de você, você cuida do seu bebê e quando você solicitar, a sua mãe pode te ajudar com o bebê. Que ela não vai vir para ficar segurando o bebê no colo para você fazer comida, né? Que você precisa que ela assuma. E ela fez, nossa, não tinha pensado nisso. Sim, exatamente, porque a rede de apoio não serve só para o autocuidado, mas serve para você poder focar naquela necessidade do momento que pode ser só o bebê. Então, quando você se vê
cuidada dos outros aspectos da vida, né? Casa, comida, roupa lavada, etc. Você consegue se dedicar com uma paz, né? No coração. Não, e isso que a Ana falou, acho super importante, porque às vezes as avós vêm e acabam palpitando tanto que ao invés de ajudarem, atrapalham, né? A real é essa, porque a mulher que está ali, a gente já falou sobre isso também, com uma enxurrada hormonal, que já está confusa, que já está angustiada, que muitas vezes está triste, que está cansada pela privação de sono, quando tem muita opinião ali para dar conta, né? E se a pessoa não for totalmente de casa, daquelas que você consegue relaxar, mesmo com a presença dessa pessoa que não é o seu companheiro ou a sua companheira dentro de casa, essa rede de apoio pode virar, de fato, mais um fardo, né? Tem uma pediatra chamada Vânia Gatto, adoro a Vânia, ela fala assim, é rede de apoio, não é rede de agouro. Eu adoro quando ela fala isso. Porque às vezes essa rede vem para ajudar e começa assim, mas o seu leite não é fraco, essa criança não tá com fome, não tá com frio, não tá com muita roupa, não tá com pouca roupa, não pode ar-condicionado, você não pode comer chocolate, você não pode isso. Não... Então a rede que era para ser de apoio se torna um estresse tão grande e fica ali, parece que fica agorando mesmo, né? Esse bebê não vai dormir assim, não sei o que é, assim ele não fica bem. Se você deixar na cama, você vai rolar por cima dele. E aí você fica mais estressada com essa rede. Até porque, sob outro ponto de vista, o papel da rede de apoio é fazer com que a mulher se sinta mais confiante e segura, né? Então, quando começa essa palpitada toda, mina, né? Mina a autoconfiança, a segurança, vem muita dúvida, muita incerteza, e isso é estresse na certa. E pensando de um ponto de vista um pouco mais amplo, assim, até de energético, né? A criança sente isso no ar, né? Esse campo da instabilidade, da divergência de opiniões, exatamente, da falta de tranquilidade e paz, né? Eu percebo pelos meus filhos, óbvio, né? Qualquer uma de nós também sabe que se a gente está num ambiente em que a gente gosta das pessoas e que tá tudo bem, que a gente sente que não tem esse olhar de julgamento em cima da gente, a gente consegue relaxar mais. Mas as crianças, eu sinto que elas são muito sensíveis a isso, né? Então, por exemplo, se tem uma discussão entre o marido e mulher, entre o pai e a mãe, ou entre a mãe e a mãe, o pai e o pai, a criança vai sentir aquilo de um jeito que vai ter mais dificuldade ainda de dormir. Então, a história vai virar um bolo, né? Sim. Vai virando uma bola de neve, né? E acho que daí vem a ideia de que nem sempre a rede de apoio, ela tem que ser familiar, né? Porque, veja só, se a gente entrar no conceito aqui de constelação, né? A gente pode pensar que muitas vezes a gente não quer mostrar para nossa mãe, né? Vamos pensar assim, vou me colocar nesse lugar. Eu não quero que minha mãe ache que eu não estou dando conta, ou que eu não estou fazendo o melhor, ou que eu não estou sendo suficiente. E aí eu fico numa autocobrança o tempo inteiro, assim, eu não quero que meu filho chore, porque eu não quero que a minha mãe ache que eu não estou sendo uma boa mãe. Exato, exato. E aí, ao invés de eu relaxar, e aí vira uma bola de neve, porque aí meu bebê sente essa vibração, todo mundo fica agitado, o bebê não dorme bem, eu não durmo bem, eu não fico bem. E aí você fala assim, nossa, mas a mãe é a melhor pessoa para estar ali, né? A avó do bebê. Não necessariamente. Enquanto que, e assim, muitas vezes a gente não tem coragem de pedir, assim, faz alguma coisa para eu comer, né? Assim, mas será que eu não tô abusando? Especialmente se não for uma pessoa, por exemplo, a sogra, às vezes eu não tenho uma relação tão íntima com a sogra, não quero ter que pedir para ela fazer algo para eu comer. E às vezes, se eu tenho uma rede que é contratada, por exemplo, eu posso falar assim, você pode preparar algo para eu comer agora, que eu estou sentada amamentando? Isso pode me deixar mais confortável. Então, a melhor rede de apoio é aquela onde você se sente completamente tranquila para fazer o que você tem vontade, seja descansar, seja sentar e amamentar, ou seja, eu me lembro que teve uma vez no pós-parto da Mel, da segunda, que eu pedi para minha ajudante ficar com a Mel no colo, que eu queria fazer um bolo. É uma terapia, assim, bater um bolo de cenoura. Então eu falei assim, segura a Mel no colo, por favor, que eu quero bater um bolo. E ela ficou de pé do meu lado, assim, balançando a minha filha, para que eu fizesse algo que me desse prazer. E isso vai influenciar diretamente no nosso bem-estar do pós-parto. Essa história da confiança estava lembrando, assim, porque eu também fui um pouco como esse casal, não queria pensar em babá na minha primeira gestação, assim, achava que ia dar conta, que não ia precisar. E aí lá pelos 5º mês, quando estava chegando perto da minha volta, né, da licença maternidade, eu falei, não tem jeito, eu vou precisar arrumar alguém para ficar com essa criança. E comecei a testar várias pessoas e não gostava de nenhuma.
até o momento em que eu decidi dar um curso de babá para moça que já me ajudava em casa há muito tempo, que era uma pessoa que eu confio e está comigo até hoje, que eu confio plenamente, e que é essa pessoa que eu sei que vai dar conta e que ela já me conhece muito bem. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque daí para ela foi gostoso também, porque de alguma maneira ela queria se envolver com o bebê, ela já estava envolvida com o bebê, ela teve digamos assim, um upgrade na carreira dela, porque ela aprendeu coisas novas, ela aumentou o salário dela, e para mim foi muito bom, porque daí a gente pôde relaxar muito mais com alguém que já era da nossa confiança, né, e que já estava acostumada com também a dinâmica da casa, porque às vezes a contratação de uma babá, se você já tem alguém que te ajuda, também gera também aqueles conflitos que, né, que a gente sabe que acontece quando você tem mais de uma pessoa em casa, né, e às vezes o apartamento é pequeno, não cabe muita gente, a casa é pequena, não cabe muita gente, então tem todos esses dilemas, né. Agora tem algumas redes de apoio que são mágicas, né? Eu me lembro também de uma vez em que eu estava naquela hora da bruxa, assim, naquele momento da cólica, o sol se pondo, você fala, meu Deus, e agora? Eu tenho tanta coisa para fazer, eu já fiz tanto, a única coisa que eu queria era deitar e dormir. E aí meu filho começou a chorar com a cólica, retorcendo, assim, de repente toca meu interfone. E eu estava naquele desespero, assim, que eu comecei a chorar. E 2 amigas apareceram. E aí uma delas, que já tinha filho, pegou e colocou ele naquela posição, assim, com o bracinho para esquentar a barriguinha. Ele parou, e eram amigas, assim, amadas, assim, de plena confiança. Falei, gente, vocês salvaram a vida desta criança hoje, assim. Vocês e a rede de proteção da janela. Exatamente. Então, tem umas coisas mágicas que acontecem, né? Quando a gente vai criando, porque às vezes também não adianta nada ser uma pessoa sozinha na vida, e na hora que você engravida e tem o filho, você fala, você quer arrumar amigo, porque é difícil, né? Você tá trancada dentro de casa, é complexo, né? Essa relação de amizade, assim, ela geralmente vem de mulheres que já passaram por isso. Eu fiz uma viagem com amigas de infância e somos em 6. E uma delas levou o bebê junto porque o bebê dela tinha 9 meses. Agora já tá grandão. E aí eu me lembro que eu falava pra ela assim, vai comer, depois eu como. E das 6, eu era a única que era mãe também. Então, ela sempre jantava antes do que eu, e eu saía com o Arthur pra andar pelo hotel pra que ela pudesse comer. E aí, num dado momento, assim, acho que no último dia eu fiz assim pras meninas, gente, a gente precisa ter esse olhar, porque a mãe é sempre a última a comer, ela come com uma mão só, e aí elas olharam, assim, hoje algumas outras delas já são mães, e certamente numa próxima viagem, todo mundo vai se oferecer pra segurar o bebê. Ali naquela viagem, só eu ficava com o Arthur o tempo todo, eu pegava ele pra andar, mas eu via o prazer dela poder sentar e comer com as 2 mãos, né? E saber, tá no colo da Ana, inclusive porque eu estava no parto dele, então assim, está no colo da sua parteira. E aí, ela estava muito tranquila. E esse olhar que a gente tem que ter umas pelas outras, às vezes é muito difícil pedir ajuda. Sim. Então, a rede de apoio não necessariamente tem que ser solicitada, ela pode ser ofertada. Né? É o que eu chamo de sororidade materna, né? Então, assim como a gente também, no nosso trabalho, a minha relação com a Ana, a gente conversa pelo olhar. Uma sabe o que a outra está pensando e o que eu estou ali imaginando pelo jeito de olhar. E essa sororidade é isso, né? Então, olhar para o outro, se coloca no lugar, você já viveu isso, você fala, eu acho que eu posso ajudar ela aqui, nesse lugar. É interessante, estou lembrando agora, recente, semana passada, estava com a família toda, né? E aí meu marido tem um irmão que tem 4 filhos. E um dos filhos dele é um pouco mais tímido, assim. Só que ele veio dos Estados Unidos pra cá. Então, assim, tá sem rede de apoio aqui, porque toda a rede de apoio tá lá. E aí eu falei assim, meus filhos adoram os sobrinhos, né? Os primos postiços, assim, né? E que são mais ou menos da mesma idade. Eu falei, você não quer deixar os mais novos e sair só com o mais velho, que é um pouco que tava precisando conversar? A mãe olhou pra minha cara do tipo assim, quem é você? Assim, da onde você surgiu? E quando eles voltaram pra minha casa pra buscar os outros, eles têm 4 filhos, né? Então fazer essa dinâmica também de sair sozinho com um só é super difícil. Quando eles voltaram pra minha casa, os 3, né? Pai, mãe e o filho mais velho, que é adolescente, vai fazer 15 anos agora, eles voltaram iluminados, assim. Porque às vezes é um momento que faz, sei lá, 2 horas. 2 horas do seu dia que você possa oferecer pra alguém, pra ver alguém voltando iluminado, é maravilhoso, né? Muito, porque a rede de apoio não termina no puerpério, Jamais. Né? Se a gente tá aqui Vai agora é porque alguém tá com os nossos filhos, não né? Exatamente. Então, é isso também, como é que a gente perpetua essa rede de apoio? Porque é uma via de mão dupla, né? Com certeza. Não adianta também você fazer
E aí vai criando uma expectativa também que você ofertou muito e aquela pessoa não vai te dar nada, né? Eu acho que tem que... Como é que a gente constrói essa história da troca? Porque eu acho interessante isso. Tem pessoas que são mais propensas a oferecer, né? E tem pessoas que recebem super bem, tem pessoas que têm dificuldade de receber também, né? Sim. Acho que na bolha que a gente vive, o que a gente tem observado muito são novos clãs se formando. Então, eu vejo que, assim, por exemplo, a gente acaba montando grupos de WhatsApp, Telegram, para que as mães conversem entre si e troquem figurinhas. E, às vezes, ali dentro daquele núcleo, elas começam a formar a própria rede de apoio. Então, assim, olha, somos em 5. Cada dia uma fica com todos os bebês, mais ou menos bebês, né? Porque tem que estar um pouquinho maior, mas a partir dos 2 aninhos, então tá bom, hoje os 4 vão ficar aqui junto com a Maia, e aí eu seguro o reggae. Aí no dia seguinte vai ficar na sua casa, então todos, então cada uma tem um dia para ficar com todos e outros dias para ter um momento do dia para trabalhar, para ir à academia, para descansar, para fazer seus planos. Então, esses clãs estão se formando. E para as crianças também é muito bom, né? Super. Muito, Eu conto, aqui em São Paulo eu sei que existe também, e lá na minha cidade, em Sorocaba, eu conto com uma casa de brincar. Então, ela não precisa ir todos os dias, ela não tem essa rotina do ir todo dia, porque ela já vai à escola, mas esporadicamente eu levo para casa de brincar, que é a minha rede de apoio, que é maravilhosa, né? E acho que a maternidade moderna tem contado com essa formação de clã, é quase que um retorno, né? Sim, e isso é tão forte. Agora eu estava aqui pensando que os meus já estão grandes, né? Então, um tá com 20 e a outra com 15. E eles foram criados na escola Waldorf, né? Desde pequenininhos. E assim, a comunidade Waldorf, ela é muito rede de apoio. Então, o vínculo entre as famílias é tão forte que é uma coisa assim, liga... Ai, amiga, eu tô precisando de não sei o que lá. Pode deixar que eu vou buscar. Não, tô aqui. Para vocês terem uma ideia, a minha filha mais nova, a de 15, ainda tá na escola. O meu mais velho já se formou, tá na faculdade. E ela tá no primeiro colegial, no 10º ano. A gente tem mais 2 famílias que nós somos praticamente vizinhos e a gente montou um esquema de rodízio de carona. Então, uma vai, pega, busca todo mundo, vai buscar e aí você acaba liberando os outros para outras coisas e é muito legal isso. E a gente, assim, vem dentro da comunidade Waldorf, esse clã é muito forte. Até hoje, assim, acontece, liga uma mãe, ai, esse final de semana vai ter não sei o que, não sei aonde, eu vou precisar viajar, eu posso deixar na sua casa? Pode, claro, imagina. E... essa confiança, né? Eu, às vezes, de vez em quando, eu faço treinamento dentro de empresas, né? E uma das questões que a gente trabalha muito é a confiança. Tem um exercício que é muito simples, que é uma pessoa ficar na frente da outra e uma se joga para trás e a outra tem que segurar. E eu acho engraçado porque, às vezes, as pessoas que estão atrás, segurando, falam assim, vai para que tá na frente, vai, confia, confia. Eu falei, gente, confiança não é assim, não. Confiança a gente constrói, né? Não é você dizer, confia em mim. Quem confia em mim aqui, vai. Porque é isso, como é que a gente vai construindo a confiança no dia a dia, no passo a passo, nas interações, né? E isso acho que vai fazendo parte de uma rede de apoio. Até para você sentir também, muitas vezes essa história de... Acho que é um passo além, né? Porque uma coisa é você receber ajuda para você, outra coisa é você ter a confiança de deixar seu filho ou sua filha com a pessoa. Essa também é uma construção, né? Você precisa confiar muito numa pessoa com quem você vai deixar seus filhos, né? Sim, e eu tô aqui te ouvindo falar, Mari, e pensando o seguinte, acho que algumas décadas atrás, as mulheres elas eram encorajadas a largar seus trabalhos para maternar, né? E muitas fizeram essa escolha acreditando que era o melhor a se fazer, cuidar dos filhos, e que depois sofreram depressões fortíssimas pelo ninho vazio, porque aí elas perdem essa razão, né? A meta da vida delas ali. E aí, ouvindo, assim, a gente conversando aqui e pensando em tudo isso, eu penso que você ter o direito de escolha é maravilhoso, e ter a rede de apoio é ter esse direito de escolha. Então, eu posso estar com eles no momento que eu quiser, e eu posso estar trabalhando, estar produzindo em outro momento. A gente precisa dessa rede e precisa confiar. E uma coisa linda de criarmos filhos em aldeias, né, que é essa coisa do deixa os teus filhos aqui, vai passear com os mais velhos
e da Escola Waldorf também, é que a riqueza de você adentrar a casa de outra pessoa e comer a comida da outra pessoa e experienciar a rotina daquela outra família é muito rico. Né? Quando eu era criança, eu só comia arroz integral na casa de uma tia. E hoje eu sou louca por arroz integral, mas dentro da minha casa nunca foi ofertado arroz integral. E eu ganhei isso porque eu passava as férias na casa dessa tia, né? Então, essa troca, ela é muito rica para nossa vivência, para o nosso... Não, maravilhoso, né? Muito. Fora quando a gente acha que os nossos filhos são meio ogros, né? Nossa, olha como é que você tá na mesa, olha como... Aí quando vai na casa das pessoas, você ouve assim, nossa, seu filho é um lorde, né? Coloca até o guardanapo no colo para comer, você fala... Na minha frente não é esse não faz isso, né? E acho que também para as crianças às vezes é um alívio quando eles saem de perto da mãe, né? Sim. Porque mãe pesa, né? Nossa. Mãe pesa, as crianças fazem mais manha, né? Mãe dói. O Fernando Rocha, que trabalhou comigo no bem-estar, fala, mãe dói. Né? Então também ajuda as crianças, né? Ter uma mãe mais relaxada com a possibilidade de dividir esse maternar com alguém, acho que ajuda muito as crianças, né? E sabe que hoje tem uma outra questão, eu como mãe de adolescentes, né, no momento, essa rede de apoio, inclusive, amplia o olhar sobre a saúde mental dos jovens, porque às vezes o amigo vai na nossa casa e ali numa oportunidade, um café da tarde, você começa a bater um papo e começam a vir coisas que você percebe onde mora a zona de perigo e na amizade que você tem com a família, você pode ajudar, intervir, etc. Já aconteceu isso comigo. E é uma troca, né? Então, esse cuidar não só do seu filho, mas também de todos os filhos, né? Daquele círculo. Isso já aconteceu comigo também, de amigas, amigas, né? Viraram amigas por serem mães de amigos dos meus filhos, de falarem, olha, presta atenção nisso, porque eu acho que teu filho tá um pouco assim, um pouco assado. E é interessante, né? Porque é uma linha muito tênue entre você se ofender com aquilo, você tá falando do meu filho, né? É bem delicado. É muito delicado. Mas eu acho que quando você, de fato, confia na pessoa, né? E estabeleceu essa relação como uma rede que já tá há bastante tempo, é até injusto quando você percebe alguma coisa sobre o filho e não fala, né? Exatamente. E não conta, e não é fala. Como se você estivesse se omitindo, né? Desse cuidar. Então... Mas eu acho que a vibração diz tudo. E quando você vai falar ali com a vibração de estou preocupada e desejo melhor para o seu filho, isso é transmitido de uma forma não verbal. E é diferente de ter um olhar de comparação, não, porque meu filho não faz isso. Então, essa é a história da confiança, ela é conquistada, ela é construída. Então, se você falar, e eu percebo que você tem um apreço pelo meu filho, que os nossos filhos têm uma relação positiva, eu vou ouvir, inclusive vou agradecer. Eu não consegui acessar duas pessoas que eu achava que os filhos têm transtorno do espectro autista, eu não consegui falar com medo de ser mal interpretada. E aí, de alguma forma, o universo mostrou isso para eles, e eles depois falaram, não, a gente está fazendo toda a averiguação e tal. E eu pensei, faz tanto tempo que eu tinha percebido e fiquei com o receio, e no final me arrependi, porque eu falei, talvez ele pudesse ter antecipado, né, essa busca, enfim. Mas é um tema delicado, né? É um tema delicado. Até porque pode haver uma negação da família também, uma série de questões, né? E aí abala as relações. Agora, a gente está falando de vários aspectos lindos da rede de apoio. Mas a real mesmo é que nós estamos vivendo um mundo cada vez mais solitário. Né? E que tem muita mãe que deve estar ouvindo a gente agora, que está aqui no YouTube porque ela não tem ninguém. Ou porque ela acha que ela não tem ninguém. E ela tá lá sozinha na licença maternidade, não aguenta mais. O que ela faz? Acho que o primeiro passo é enxergar até o próprio companheiro como uma rede de apoio, né? Embora a gente não goste de falar dessa forma, porque parece que a gente está pedindo um favor, e na verdade ele não está fazendo um favor, ele está exercendo a paternidade, mas fazer um combinado, assim, olha, eu entendo que eu tenha que passar a maior parte do dia com o bebê, porque eu estou de licença, ou porque eu decidi parar de trabalhar para ficar com o bebê, mas eu preciso de alguns momentos para me cuidar. Então, quando você chegar do trabalho, você vai ficar com o bebê, o banho é seu, e eu vou tirar um tempo para
fazer uma atividade física, ou para fazer uma aula online, que é algo que me dá prazer, ou para descansar, ou ir fazer as unhas, algo assim. Mas é muito importante, acima de tudo, ter consciência de que precisa de uma rede. Porque eu acho que a gente tem uma fantasia tão grande de que a gente vai dar conta de tudo. Não, eu vou dar conta, minha mãe deu conta, né? Eu lembro que eu fiquei muito brava com a minha sogra, porque ela falava assim, nossa, mas você não consegue arrumar uma casa e cuidar dele? Eu fiz isso com 2 filhos. E eu pensava assim, você não amamentou, você dava mamadeira, sabe? Dentro de mim eu ficava justificando por que eu não estava dando conta, né? O que seria dar conta? E outra coisa também, as pessoas esquecem o que elas passaram e o que sim. elas não deram conta, né? A gente já meio que apaga da memória, né? E depois cria toda uma expectativa, né? E conta uma historinha para nós mesmos para depois jogar no outro as nossas frustrações, né? Justo. Mas, e eu me frustrava com isso. Claro. Eu achava que eu tinha... E isso me custou um emocional gigante, assim. Me lembro do Bruno com 8 meses e eu chorando copiosamente, indo para um quadro depressivo, porque não estava dando conta. Queria fazer 1000 coisas, porque o filho nasce também, a gente quer fazer uma faculdade nova, um curso novo, aprender outra língua, né? É uma sensação de eu preciso fazer algo por mim, né? E a gente preciso me sentir produtiva, né? Eu tinha muito essa sensação, preciso me sentir produtiva. Como assim você está produzindo uma vida? Né? Tem algo melhor do que produzir uma vida, maior do que produzir uma vida? Quer dizer, você já gerou, ela já gestou, já gerou, mas ainda assim você continua, né? Você tá fazendo essa vida crescer, né? E cuidar, né? Porque, Mari, se a gente... Abrindo um parênteses dentro disso que você falou, porque eu sempre gosto de citar, é um estudo bem antigo, de 1980, mas ele teve que ser interrompido porque... É muito triste falar que é antigo, é 1980. Não, a gente faz uma pausa. Peraí, não, Mari. O estudo de 1980, e isso dentro da ciência é antigo, né? A gente sempre fala de estudos de 5 anos atrás, como referências mais próximas. Mas, enfim. Não, sem ofensas, porque eu também sou de 1980. Eu nem falo de quando eu sou. Mas era um estudo que ele oferecia para o bebê só o que ele precisava, assim, de higiene e alimentação. Então, eles eram nutridos e limpos, mas eles eram desprovidos de afeto. O estudo era justamente para entender o quanto essa criança precisava. E agora eu não me lembro o número, mas muitos bebês vieram a óbito. Era de que eles chamam de asilo para bebês, né? Orfanato. De um orfanato. E aí, a gente entende que, assim, o bebê ele não precisa só de leite, seja ele humano ou artificial, e trocar uma fralda. Esse bebê precisa de olhar, de cheiro, de presença, de contato, de balanço, de calor humano. Então, quando a gente tá ali pro bebê, a gente não tá dando de mamar e colocando no berço e virando as costas e fazendo... eu só pego o bebê no colo de 3 em 3 horas. Não! Você fica quase que o dia inteiro com esse bebê. Você fica em função desse bebê. Então, você vai precisar de rede de apoio, às vezes, até para dirigir, porque o bebê tá esgoelando no bebê conforto. E você precisa que alguém vá ali atrás, chacoalhando um brinquedinho, cantando uma musiquinha para que você consiga dirigir para ir até o pediatra ou para fazer alguma coisa que você precise. Então, a rede de apoio, ela é muito ampla e a gente não imagina que a gente precisa de pessoas até para isso. E, mais uma vez, a mulher moderna que se autoflagela, porque vai ter que pedir para alguém ir junto. Vou ter que incomodar, né? Vou ter que incomodar a minha mãe, minha vizinha, minha amiga, enfim, alguém. E a real, eu acho, né? A sensação que eu tenho... Eu tive muita dificuldade na vida para aceitar que eu precisava pedir ajuda. Mas todas as vezes que eu consegui pedir ajuda e fazer pedidos claros, eu senti um prazer das pessoas em me ajudarem tão grande, tão grande. Porque quando a gente faz um pedido claro, eu acho que a pessoa se sente valorizada, né? Então, doutora, você pode me ajudar, Né? Óbvio que também, quando fica uma coisa, né, excessiva, eu acho que a pessoa fala, pô, já ela vem de novo, né? Tá me explorando. Tá me explorando. Mas eu acho que quando você... especialmente com amigas eu sinto isso, né? Que quando você pede, hoje eu estou precisando de você. Você pode ficar simplesmente do meu lado aqui?
a pessoa se sente tão valorizada, né? Que eu acho que é um novo vínculo, assim, é uma renovação de vínculo, um fortalecimento daquele vínculo de amizade, né? Quando você consegue fazer, de fato, esse pedido de ajuda, claro, né? Sim, num outro nível. Eu acho que até isso remonta também com aquelas famosas visitas, né, no puerpério, e que sempre que me perguntam, eu falo assim, olha, sabe uma repaginação dessas visitas? Cada um que vai visitar traz um prato de comida bem gostoso para congelar, sabe? E tem essa iniciativa, porque a pessoa vai ficar tão feliz, tão grata de falar, nossa, veio visitar, mas verdadeiramente me trouxe uma coisa que pode ser que salve aquele jantar da hora das bruxas, que eu não vou poder fazer nada, não vou poder me virar, mas eu tenho uma coisa lá para tirar do freezer e resolver o jantar, né? Então, o quanto também a gente precisa orientar as pessoas desse novo olhar, dessas novas necessidades, porque senão as pessoas vão para a visita e se transformam, assim, com perdão da palavra, aquele fardo, né? Que aí a mulher... O casal, tem que fazer cafezinho. O que a gente vai dar? Tem um bolo? Vamos fazer um bolo ou comprar um bolo? E aí a visita vai ficando até a hora de pedir pizza, né? Porque, né? Então é difícil isso. Não, e tem gente que não se manca, né? Não tem semancol. Não tem semancol e fica lá. E eu acho que também essa história da visita é uma coisa interessante, né? Porque visita boa é aquela que você pode estar com a roupa que você já está, né, com o pijama, com aquela cinta que aperta depois do parto, com o sutiã de amamentação, e você vai estar ok. Agora, uma visita que você já não se sente à vontade, que daí você já vai ficar assim pra amamentar, e que não sei o quê, que você vai ter que botar a roupa, que você vai achar que você vai ter... Essa visita já tá te atrapalhando, né? Ela é o contrário da tua rede de apoio, né? Exatamente. Ela é mais um peso na sua rotina, ela é mais... Então, também saber esperar na hora de visitar e perguntar, né? Você tá se sentindo à vontade pra receber visita? Por mim, tá tudo bem. E assim, estou indo tomar um café. Então, leve o café, né? Não me faça pensar o que eu vou poder providenciar. Então, assim, leve o pão de queijo e o bolo, a visita, né? Se transformando em rede de apoio também. Né? Então, novo olhar. Muito mais do que levar uma roupinha nova para criança, né? Ou uma flor, né? Ou uma flor. Flor nessa hora vai dar trabalho, vai ter que cuidar da flor. Exato, ela vai morrer. Sorry. Agora, sim, se a gente começa também a olhar para os lados tristes, né, da vida, né? Você tinha falado inicialmente, e aquela mulher que não tem absolutamente nada, né? Não tem família, não tem condição financeira para ter uma rede de apoio contratada. Aí e que muitas vezes é a rede de apoio de alguém, né? Exatamente. Exatamente, né? Porque então, isso é muito... Eu acho muito cruel quando a gente pensa isso, mas a gente precisa olhar para isso, né? Porque, por exemplo, eu tive uma babá que eu amo de paixão, que ela trabalhava na minha casa e o filho dela adoeceu. E ela estava cuidando do meu filho, aí ela me ligou e falou assim, meu filho está doente, eu posso cuidar do meu filho? E hoje eu não vou cuidar do seu? Eu falei... É uma loucura, né? Então é muito que você fala, caramba, né? Óbvio, né? Então é muito louco a gente parar para pensar sobre isso, né? E do ponto de vista social, essa deveria ser uma preocupação de ordem pública, governamental, assim, o que é que a gente pode fazer pelas mulheres que são sozinhas e que não têm uma rede de apoio constituída, porque daí vem as tragédias. Existem histórias que a gente ouve, né, de pessoas que contam de, desde os 7 anos eu fico sozinha em casa, eu cuido dos meus irmãos, eu vou pro fogão lá, lidar com panela, com fogo, para fazer uma comidinha para os menores. Eu falo, mas cadê o adulto aqui? Não tem. Um irmãozinho vai cuidando do outro, porque ficaram... Né? Imagina o trauma que mora aí e o trauma dentro dessa mãe também, que ou ela ia à luta para trazer algum dinheiro, alguma sobrevivência para casa, ou ela ficava em casa para cuidar dos filhos, né? E muitas vezes essa mulher é uma mãe solo, né? O que vocês percebem, assim, quando vocês trabalham com mãe solo? É muito diferente, né? É muito diferente. Geralmente estão medicadas. Porque é um fardo tão pesado de segurar, né? E de ter que dar conta, de não ter com quem contar, recorrer. Assim, a gente tem um cenário onde muitas avós... Ou elas estão numa vida super independente, porque trabalham fora, porque são executivas, ou porque elas já estão naquele momento, olha, já criei os meus, agora estou viajando o mundo e tal, então não tem mais aquela disponibilidade. Ou você não tem essa pessoa, ela não tem saúde física e mental para te ajudar e tal, então você se vê de fato sozinha. E
E o que que acontece? Na nossa sociedade, e eu acho que na grande maior parte do mundo, o pai é como se fosse uma escolha. Então, o pai exercer a paternidade é uma escolha. Então, quando que você vai pegar a criança? Quando der, eu pego. Ó, esse fim de semana é seu, esse fim de semana não dá para eu pegar. E aí, isso sempre recai sobre a mãe, né? E quando ela vira e fala assim, olha, você precisa pegar, eu estou super cansada. Ela começa a ouvir um monte de coisa. Ah, você tá reclamando de ficar com a sua filha? Você não ama a sua filha, seu filho? Você tá né? louca, você tá surtando. Exatamente. E aí, a maternidade, ela é uma obrigação social, mas a paternidade é uma escolha. E aí, essas mães solos ficam extremamente estressadas. Porque é isso. Eu me lembro que mãe solo da Maia, ela tinha 9 meses, eu já tava cansada, porque eu contratava uma babá, aí, porque eu vou mudar de cidade, aí trocava. Aí depois veio minha sobrinha, porque eu vou estudar fora do país, aí foi embora. Aí chegou no momento que eu falei, eu não vou mais tentar babá, vou pra escolinha. E aí a Maia foi pra escolinha, em 3 meses ela teve muitos episódios de viroses e gripes e tal, e cada vez que ela adoecia, ela não podia frequentar. Uhum. E aí eu falava, e agora, o que eu faço? Porque eu não consigo contar com o pai dela que está trabalhando, ele trabalha CLT e tal. Eu tenho essa liberdade de ser autônoma, mas que não é liberdade, porque o nosso telefone toca, larga tudo e vamos, né? E aí eu falava, e agora? Como lidar com isso? E eu sentia muita raiva. Era uma raiva social, jamais a raiva por ela, né? Não por ela, mas pela situação. Uhum, Por que isso tem que ser tem que recair exclusivamente sobre mim? Eu não posso mandar para a escola porque ela tá doentinha e isso nem me deixaria confortável. Não consigo contar com o pai nesse momento, não temos familiares. Aí ligo eu já tinha uma lista assim, ó, qual amiga eu pedi ajuda há mais tempo? Foi a Sandrinha. Sam, tudo bem? Aí elas sempre ajudavam com muito amor, muito carinho, mas era sempre essa sensação de, poxa, eu tenho que pedir. E hoje, o que eu faço? Sam, quer deixar as meninas aqui? Eu levo elas para ir no parquinho e tal, que ela também tem filhos. Geralmente é isso, né? A gente tenta quase suplicando, deixa banco as meninas, de horas. deixa as meninas comigo para quando eu precisar pedir, eu não me sentir tão mal, sabe? E aí a gente fica nessa troca. A mãe solo, ela vai ter que recorrer provavelmente a amigas que têm filhos e sabem o que é passar por isso, né? Uma coisa que eu inventei com as minhas amigas, que pode ser uma dica, eu não sei se funciona ou não, mas como às vezes é difícil a gente falar a palavra "você me ajuda", eu inventei um código. Então eu tenho palavras com algumas amigas em que quando eu coloco aquela palavra no WhatsApp, elas já sabem que elas têm que me ligar no momento exato. E aí elas já sabem que aquilo é um pedido de ajuda, porque às vezes eu acho que a palavra ajuda atrapalha. Então a gente põe uma outra palavra, sei lá, você inventa qualquer palavra, bota lá caneta, tem algumas palavras que são significativas da nossa história como amigas e que a gente inventou como códigos. E isso me ajudou muito, porque assim, na hora que vê, já ela já sabe, não preciso fazer um preâmbulo de contar toda a minha vida, de que a ajudante não foi, de que não sei o quê, que teve isso, que teve aquilo, né? Ela já sabe que ela vai me ligar para ajudar. Então eu acho interessante, talvez possa ser uma dica que talvez você veja aí se funciona para você, se te ajuda, né? Mas para mim funcionou bastante, porque tem uma questão com a palavra ajuda. Você me ajuda? A gente parece que a gente está numa posição de súplica mesmo, né? Sim. Que às vezes não é muito confortável, né? E quando a gente... E acho que prepara o outro lado também, né? Quando a gente tem a palavra e a pessoa já vai ligar ela já está preparada. Vem um pedido de ajuda e ela sabe que é um pedido de ajuda necessário, né? Não estou pedindo uma ajuda porque está tudo... Ela sabe que do outro lado não está estabilizado, não está equilibrado, né? A palavra ajuda, muitas vezes, traz constrangimento, né? Você se sente assim, nossa, eu vou incomodar, eu vou entrar num lugar da intimidade dela e, nossa, como que eu vou encontrar, como que vai ser recebido isso, né? Então, é isso, atrás da ajuda vem, às vezes, até dependendo da mulher, um sentimento até de humilhação, né? Eu tô dando o braço a torcer de que eu não consigo, de que eu não estou conseguindo, que eu tô precisando que alguém olhe para mim, para o meu bebê, para minha logística aqui, sei lá. É difícil. É difícil, né? E a gente falou um pouquinho das mães solo e tem também as mulheres que são abandonadas quando o parceiro ou a parceira descobrem que ela está grávida, né? Mais comum entre homens e mulheres, né? Até porque a gestação entre 2 mulheres normalmente é planejada, né?
E essa é uma sensação e uma situação que é muito complexa, né? Porque às vezes também tem uma culpa da mulher. Estou sendo abandonada, às vezes, porque eu fiz alguma coisa. Ela acha que foi a culpa dela, né? Pra piorar a situação, né? E não só um abandono, assim, durante a gestação. Assim, até você com crianças pequenas e tem uma separação, um divórcio, cai muito nisso que a Ana falou, né? Então, eu vou ser pai quando eu escolher ser. E a mãe tá ali o tempo todo. Uhum. Mas você falou disso, Mari, e eu me lembrei de muitas mães que me acessam nas redes sociais. Quando eu faço algum vídeo, quando eu faço algum story falando sobre a maternidade solo, e elas falam assim, eu sou mãe solo e sou casada. Ou seja, a história do pai que escolhe a hora que ele quer ser pai, né? Então, ela fala assim, eu tenho um parceiro em casa, mas ele simplesmente se abstém de fazer qualquer coisa com o bebê. Ele não se sente responsável e usa os mais diversos argumentos. Porque é muito pequeno, tenho medo de machucar, tenho medo de quebrar. Não sei fazer isso. É menina, não vou trocar fralda de menina, porque, né, tem uma relação e tal. E aí, eu lamento muito, porque assim, uma coisa é você ser mãe solo e você sabe que você vai ter que se organizar porque você não tem alguém para contar. Outra coisa é você ter alguém ali dentro, esperar uma iniciativa ou até mesmo assim, olha, troca a roupinha do bebê para mim e a pessoa não trocar. Eu acho que é pior. É uma sensação... Até porque quem tá de fora acha que a situação tá bem resolvida, né? E aí, para você pedir ajuda para fora, você vai ter que expor a relação íntima, o que também é bastante complicado, né? Porque eu acho que a mãe solo, que todo mundo sabe que é solo, já há uma predisposição né, a ajudar. Puxa, nossa, vamos ajudar. Agora, a mãe solo, que é esse caso que você está contando, é difícil, às vezes, das pessoas ao redor entenderem que aquilo está acontecendo dentro daquela relação, né? Sim. Então, é muito complexo isso. Sim, sem dúvidas. E assim, se ela expor o companheiro, ela pode ficar ainda pior. Porque aí ele vai dizer, você reclama de mim e tal. E muitas vezes é uma relação abusiva, é um violenta. Então, Exatamente. E aí ela vai se ver ainda mais sozinha. Porque aí as pessoas não imaginam que ela esteja precisando de ajuda. Dentro de casa ela não tem ajuda e ela não pode gritar para o mundo que ela precisa de ajuda. Né? E assim, às vezes eu faço uns postzinhos dizendo assim, como você, pai, seja você pai separado ou não, pode ajudar, né? Então, atente-se às consultas de pediatra, se disponha a marcar a consulta, se disponha a pôr na agenda do celular quando é a próxima vacina, porque isso é tido como uma responsabilidade exclusivamente da mãe, né? Quando que tem que tomar a próxima vacina? Se você perguntar na rua para as mulheres, provavelmente ela vai dizer assim, eu tenho um bebê de 3 meses, mês que vem tem que tomar outra vacina, né? O reforço da de 2 meses. O pai nem sabe que tem que tomar a vacina, porque ele realmente acha que isso não é da responsabilidade, não é da alçada dele, entende? E isso é uma mudança cultural que a gente tem vai demorar, que... né? Até igualar esse número, né? Estamos no caminho, mas vai... Mas imagina assim, ser mãe solo, mas ter... e isso eu posso falar com méritos pro pai dos meus filhos mais velhos. Se você tem alguém que exerce a paternidade e não acha que precisa de holofotes nem de palmas por isso, a maternidade fica mais leve também. Então, as vacinas de Covid, eu não levei nenhuma. Ele levou, ele falou, tô mandando o comprovante. RG novo, as crianças chegaram em casa com o RG novo, o papai levou a gente para atualizar o RG. Eu falei, uau, né? Que demais, papai... Incrível, né? Papai proativo. Gostamos. Mas por que eu admiro? Porque não é comum. Ele ficaria admirado se eu dissesse assim, eu levei as crianças para tomar a vacina da Covid. Fez mais que obrigação. Eu levei as crianças para tirar o RG. Né? Ninguém ficaria admirado se a mãe fizesse isso, mas a gente se admira pelo pai. Mas por quê? Porque é disruptivo. Né? Não é comum os homens fazerem isso. Então eu falo, que legal, você pode ser uma grande referência entre os seus amigos. E isso torna a maternidade para mim mais tranquila, porque já marquei dentista. Legal, então depois me avisa quando você retornar do dentista. E isso é a divisão, né? Quando eles estão comigo, a minha responsabilidade é grande e tal, mas quando eles estão com o pai, eu tô com a alma leve. E é assim que tem que ser. Pelo menos falando aqui, né, do recorte da maternidade solo, né? E aí...
cada um procura suas redes de apoio. Então, quando eles estão com o pai, a rede de apoio do pai é uma. Quando eles estão com a mãe, a rede de apoio da mãe é outra. E eles transitam bem entre todos esses lugares. E isso é muito rico, no final das contas. Para a gente encerrar, eu quero 2 dicas, uma de cada uma. Uma primeira, da doutora Kátia, para como pedir ajuda. Nossa, é difícil, porque a gente estava falando disso agora há pouco, né? Não falar ajuda, então eu achei incrível a ideia que você deu de ter uma palavra igual a gente às vezes incentiva o pedido de analgesia no parto. Não quero pedir analgesia, então vamos estabelecer um código, né, que significa isso. Mas eu acho que quando também você tem algumas pessoas de muita confiança na tua rede de apoio, o pedido de ajuda, mesmo que seja a palavra ajuda, é muito mais fácil, é muito mais simples. E eu acho que a mulher ela tem que expressar aquilo que ela está sentindo verdadeiramente, né? Então, é ser transparente, ser clara. E quanto mais clara você for, mais clara vai ser a resposta também, né? E a objetividade com que você vai receber o que você precisa. Porque também tem muitas vezes em que a gente fica esperando rodeando, que o outro adivinhe, né? Exatamente. Porque também faz parte de aquela coisa, a gente queria tanto que fizesse isso, mas já que não faz, vamos ficar assim, né? E vai piorando a história, né? Então, quando a gente consegue ser clara, é muito mais tranquilo para todo mundo, né? E eu acho que eu gostaria de acrescentar também que o homem, né, ou a companheira, ou o companheiro dessa mulher que acabou de parir, né, ou que está precisando de ajuda aí na licença maternidade, se percebe que tem algo errado, também pode pedir ajuda, né? Sim. Conversa com as suas relações todas, né? Com as suas amigas, com seus amigos que já passaram por isso ou que não passaram. Poxa, eu estou percebendo que a minha mulher está com essa dificuldade, né? Tem alguma coisa que você acha que eu possa fazer? Né? Como é que eu faço? Porque às vezes a pessoa não tem coragem de... Ou está numa relação já desgastada por causa disso, né? E às vezes um olhar de fora, né? Tem uns amigos meus que eu adoro. Eles têm o conselho do matrimônio. E eles formaram um conselho mesmo, né? E meu marido faz parte desse conselho. Quando eles casaram, a gente ainda não se conhecia, então eu não faço parte do conselho, mas meu marido faz parte desse conselho. Então, quando eles têm um problema conjugal, eles dividem com o conselho. É maravilhoso isso. Nossa, é evoluído, né? Muito, é quase muito uma empresa, né? A maçonaria. Mas com gente que eles gostam muito e que eles respeitam muito. Então, também tem esse lugar de... esse assunto eu sei que a Ana é boa, esse assunto eu sei que a Kátia é boa. Então, também, né, olhar para as pessoas e entender como que elas podem ajudar, eu acho que também pode ser algo bom. Mas, Mari, também eu acho o seguinte, só para complementar, essa é a base da comunicação não violenta, porque a gente, existe uma engrenagem que muitas vezes faz com que a gente, não se sentindo à vontade para ser clara e pedir ajuda, a gente vai jogando a culpa e esbravejando, porque você é isso, porque você é aquilo, você é aquele outro. E quando a gente vai dar uns passinhos para trás e se pergunta qual é a minha necessidade que não está sendo atendida, a culpa não é sua. Eu não quero jogar nada em cima de você, mas deixa eu te falar qual é a minha necessidade que não está sendo atendida. Todo mundo volta para trás e a gente sai do lugar da luta, né, do conflito, né? E nessa, o pedido de ajuda, que é externalizar uma necessidade que não está sendo atendida, ele pode ser mútuo, né? Uhum. Até naquela relação ali do casal. Uhum. Então, eu acho que esse passinho para trás é muito importante, porque senão a gente começa a ir nessa, ficar esperando e começar a jogar a culpa no outro e começar a falar, ele não faz, não tem iniciativa, não isso, mas será que ele sabe? Uhum, uhum. Não, e às vezes só o reconhecimento dessa necessidade já muda tudo. Porque às vezes você, reconhecendo a sua necessidade, você consegue suprir. Né? Você nem precisa do outro. A maioria das vezes a gente consegue. Óbvio que a gente, às vezes, também precisa, é bom contar com a ajuda dos outros. Mas se a gente não sabe o que a gente precisa, não vai adiantar nada a gente pedir ajuda. Né? Então, o reconhecimento da necessidade é o primeiro passo. Sim. Perguntei como pedir ajuda. Agora eu quero perguntar para você, Ana, como ofertar ajuda? Ah, muito legal. Bom, quando alguma amiga tem bebê, eu sempre mando uma mensagenzinha dizendo, ai, que legal, espero que vocês estejam bem, estou aqui para o que você precisar.
E não é da boca para fora. E eu ainda coloco assim, ó, estou aqui, olha, o que eu puder te ajudar com a amamentação e tal, enfim, né? Isso falando da Ana. A forma de ajudar, de oferecer ajuda, ela tem que ser muito sincera. Porque aquele de, ó, precisando, eu tô aqui. Isso é tanto do tipo, e aí, tudo bem? É quase uma retórica, né? Aham. E aí, é muito legal quando você enfatiza que aquela sua oferta de ajuda, ela é genuína, ela é real. Então, assim, ó, e o seu cachorro? Quer que eu passo aí e pego ele para dar uma volta? Amiga, você tem comida? Amiga, posso te mandar? Recentemente eu falei assim, ó, tô te devendo uma visita, já que eu não tô conseguindo mandar e te visitar, tô te mandando um mimo. E mandei um bolo para um café da tarde. Então assim, ó, tô te mandando para que você tome café da tarde. Aí ela recebeu, ela falou, ai, obrigada, hoje o dia tava difícil e tal. E é uma forma de dizer, você está sendo vista. Porque a gente tem muito essa de, o bebê tá bem, o bebê tá bem, o bebê tá bem. Gente, a gente não tinha falado Vira disso o até foco. agora. É isso, né? O foco tá todo no bebê. E esse é um Uhum. super luto também, né? Na maternidade, porque o olhar não é mais pra gente, né? O olhar é pela criaturinha ali. Tudo bem que ela é fofa, mas assim, né? E eu? A gente fica nesse lugar, né? Exato. Então, acho que da outra vez eu até falei que eu presenteio nos chás de bebê a mãe. Porque todo mundo leva roupinha pro bebê, talzinho pro Fralda. bebê, fralda. E eu geralmente dou um pijama pra mãe, ou uma massagem, ou o Watson. Eu dou algum presente para a mãe. E aí é assim, então a hora que eu tô oferecendo um cuidado, como é que você tá? Eu tô bem chorosa e tal. Vamos sair pra tomar um café? Eu vou passar aí pra te pegar. Né? Eu tenho uma história que as minhas amigas, hoje a gente é colega, assim, né? Não temos tanta proximidade, mas a ex do meu marido, na época, tinha tido filho e eu não tinha, e eu era louca pra ser mãe, e eu me aproximei dela e tal. E aí a gente conseguiu passar por cima, porque a maternidade faz isso, né? Passar por cima de todo aqueles ciúmes, de tudo mais. E aí um dia e aí ela, eu não aguento mais ficar dentro desse apartamento, a gente morava perto. Eu falei, tô passando aí pra gente ir no shopping. E aí eu levei um sling pra ela usar, ela falou, não sei usar esse pano. Usa você. E eu me lembro de colocar a bebê dela no sling e eu desfilando ali no shopping. E ela com os braços livres, assim. Ela tava, vamos entrar nessa loja? Provou um vestido, depois a gente foi comer. E ela comeu com as duas mãos, assim. Foi um dia incrível para ela, sabe? Algumas horinhas ali que ela tirou para fazer alguma coisa diferente, espairecer e com um apoio de alguém que estava ali disposta tanto a ficar só de motorista, quanto de ficar de babá, seja o que for. Essa forma de você se dispor, ela é linda, porque ela é sentida mesmo, né? Então, vira e mexe, assim, quando eu falei da Sandrinha, essa minha amiga aqui, inclusive é quem me oferece o Watson. Love you, Sandrinha. E ela me oferece o Watson, ela fala, Pipa, vem cá que eu vou fazer o Watson em você. Parece que ela sabe, assim, você tá numa semana cansada, vem. E ela me cuida. Sandrinha de Sorocaba? A gente já quer o contato da A Sandrinha. Sandrinha é maravilhosa. Ela tem de São Paulo também. Olha só. São Paulo e Sorocaba. E aí, a Sam, ela sempre me oferece a sessão de Watson, é o jeito que ela tem de me cuidar. Você saber o que você pode oferecer também. É. Essa é a mão dupla, né? Sim. Uma é saber o que você precisa pedir e a outra é saber o que você pode oferecer. Porque às vezes você pode oferecer um bolo pelo iFood, às vezes você pode oferecer um dia no shopping. Não é sempre que você vai poder oferecer um dia no shopping. Exato, né? Exato. Acho que é isso. A gente está sempre precisando, seja de um abraço, seja de um café, seja de um chá, seja de uma massagem, alguma coisa, né? Qualquer coisa que tire a gente daquele ciclo de todos os dias são iguais. Eu troco fralda, eu amamento, eu troco fralda, eu amamento. Né? A gente precisa Todo de companhia. Dia ela faz tudo sempre igual. Pode às 6 horas da manhã. Chegamos ao fim, gente, da nossa primeira temporada desse projeto maravilhoso. Eu espero que a gente tenha sido rede de apoio aqui para você, mãe, gestante, puérpera, a família inteira, que vocês tenham compartilhado o nosso conteúdo. Mãe também precisa de colo. Essa iniciativa incrível da Veleda, que entende que quando a gente cuida da mãe, a gente está cuidando do bebê, a gente está cuidando do futuro, a gente está cuidando da sociedade, a gente está cuidando do planeta e a gente precisa muito. Só para, a gente não deixar de falar aqui que do ponto de vista de saúde mental, a gente sabe que solidão
é um dos principais fatores para o adoecimento, né? Tem um estudo recente, que é o Mapa da Saúde Mental do Mundo, que mostra que estamos mais doentes porque estamos mais sozinhos. Então, a rede de apoio também ajuda a não adoecer mentalmente. E outra, o maior estudo sobre felicidade já feito no mundo, que é um estudo conduzido pela Universidade de Harvard, também mostra que o fator número 1 para você ser mais feliz e mais longevo é a sua rede de apoio, a construção de vínculos fortes. Então, acho que fechamos aqui com chave de ouro a nossa primeira temporada. E a melhor notícia é, já está programada a segunda temporada. É aquele momento que sobe, aplausos e tal. E não se esquece de se inscrever aqui no canal da Veleda para maratonar todos os nossos episódios, para curtir o nosso conteúdo, para compartilhar o nosso conteúdo, para não perder nada da segunda temporada. Porque vai ter muito assunto bom. Então se cuida e a gente se vê em breve.